Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula e o tema de hoje é o mito da democracia racial. A nossa análise sobre a democracia racial ela vai ser por meio de um monumento que fica situado aqui no Brasil, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Vamos às informações técnicas sobre esse monumento. Nós temos a figura humana de 3 pessoas carregando uma pilastra. Essa pilastra tem aproximadamente 7 metros. A pilastra ela é feita de um material chamado granitina e os homens, as esculturas humanas, elas são feitas de bronze. Qual é a história por trás deste monumento e por que ele é importante para a gente compreender a democracia racial? Esse monumento ele foi inaugurado em 1967, a pedido dos políticos da época, para a Neuza Moraes, uma escultora, artista plástica de Goiânia, para construir algo que fosse uma homenagem aos construtores do país. Ao jeito que chegou esse projeto para a Neuza, era uma homenagem à população vinda dos imigrantes europeus que estavam trabalhando nas fábricas, nas indústrias e considerando eles como os construtores do país. A Neuza, ela não achou adequado colocar apenas a população dos imigrantes europeus para simbolizar como os construtores do país. Ela achou mais adequado considerar os povos que aqui já habitavam, que eram os indígenas e os negros, inclusive majoritariamente em comparação à população dos imigrantes. Então a ideia é que a pilastra representasse o país, um país em contínua construção. Por quê? Porque a pilastra está inclinada, ela está no gerúndio, ela é uma ação. Então, para simbolizar que o país estava sendo construído com um apoio harmônico e igualitário desses 3 povos, e aí aceitaram, e assim a Neuza prosseguiu com a sua escultura. E como que a gente pode identificar que aqui está se tratando do negro, do branco e do indígena? Através das características físicas das pessoas ali e das roupas, das vestimentas que elas estão usando. Aqui eu trouxe uma foto para vocês terem uma noção da perspectiva humana em comparação a essa escultura. E desse ponto de vista que o rapaz está, então, ele consegue ver com muita riqueza de detalhes os corpos nessas esculturas. Eu vou aproveitar já essa imagem para mostrar para vocês que apenas o que está no meio, o que está ali em diagonal, usa sapatos. As outras 2 esculturas, os homens estão descalços. Então vamos lá. Aqui é uma imagem da Neuza, Neuza Moraes esculpindo o que se tornaria o monumento em homenagem aos construtores do país. E aqui é a Neuza Moraes quando ela começou, na sua primeira maquete, tentando representar para a gente o que seria a escultura. Tem fotografias dela fazendo comparações, ela baseou em proporções reais para poder fazer as esculturas. Até então, as esculturas, principalmente as vindas desde o período medieval, do Renascimento, se via que tinha que ter um exagero de músculos, aquela coisa meio Michelangelo. Então, ela trouxe uma coisa assim mais para a realidade, e assim foi feito um monumento representando o homem negro, o homem branco e o homem indígena. E aqui a gente pode observar, no rostinho dela, a diferença de tempo desde quando a ideia chegou até quando ela foi concretizada. Passaram-se décadas para a conclusão desse monumento, que ele pesa aproximadamente 300 quilos. Para a gente identificar melhor quem é o indígena, quem é o branco e quem é o negro aqui na imagem, eu enumerei, e a gente vai começar com o número 1, aquele que está do lado de lá desse homem que está inclinado. Como que a gente percebe que se trata de um homem negro? Características fenotípicas. Os lábios mais largos e o nariz mais largo. E a vestimenta dele é apenas um short. Ele não usa mais nada. O homem branco, como a gente identifica que ele é um homem branco? Dá quase para imaginar que ele é loiro. Parece um Ken, o cabelinho assim e tal. E os traços também bem como se fosse o boneco do Ken mesmo. Aquele traço padrão caucasiano, representando o homem branco. Como a gente sabe também que está se representando não dos colonizadores, mas de brancos trabalhadores, uma associação ao branco operário, por causa da alusão à calça jeans que ele está usando aqui.
A gente identifica que é uma calça jeans por causa desse lugarzinho de passar o zíper. Então, ele é o único com calças jeans, que é roupa de operário, né? Na época, a moda era bem diferente de hoje em dia, e os sapatos. E aqui, representando o número 3, é claramente o indígena com um cabelo de cuia, mais alisado, cabelos mais longos. E nos detalhes, dá para ver também a vestimenta dele, que ele está usando uma tanga, e a riqueza de detalhes é enorme e que dá para ver até os seus testículos, que foi esculpido na imagem. Por que foi preciso criar uma tentativa de representação de uma democracia racial? Eu vou voltar para a imagem anterior, apesar de vocês já terem visto um spoiler, que a gente vai falar de Getúlio Vargas. Para o Getúlio Vargas poder chegar nessa ideia de criar uma imagem de que há uma democracia entre todos os povos do país, ela não foi bem aceita no começo. E essa ideia também não veio de uma sala de reuniões que ele estava tendo ali. É uma parada que vem desde o Brasil Império, que foi baseada desde os europeus. Mas vamos por partes. Assim que eles colocaram o monumento, eles falaram, bom, aqui está uma mensagem de que aqui é um povo unido que está carregando o Brasil juntos da mesma forma. Mas ela pode ser compreendido como, na própria época, como não fazia sentido, com as próprias manifestações populares. Porque assim que o monumento ele foi colocado ali na Praça Central da cidade de Goiânia, ele teve que ser retirado. Ele sofreu ataques de várias origens, para desmistificar essa ideia de que eram todos iguais. A humanidade, a população não concordava com isso. Os trabalhadores sabiam que aquilo não era uma verdade. Isso seria aquela expressão do para inglês ver, para fazer de conta, para amenizar a situação, né? E não se daria para fazer uma homenagem para quem recebia homenagem de fato, que seriam os negros e indígenas. E aí acharam de bom tom inventar essa harmonia, que, né, não foi criada numa sala de reuniões. Com o Getúlio Vargas vem de bem antes essa noção. O que aconteceu assim que o monumento foi colocado lá? Ele voltou para o ateliê, ele tem hoje um revestimento de pátina, que é um elemento químico que ele protege tanto de ações do tempo quanto de qualquer outra ação, e a pilastra que representa o Brasil também recebeu um novo revestimento, e aí voltou para lá. E o que acontecia? Eu não posso falar para vocês que os ataques que esse monumento levou eram vandalismo. O que era feito era pintar de vermelho as mãos do homem negro, a pilastra era pintada de vermelha para representar o sangue. Não tinha lá escrito Rebeca sexto ano num corretivo branco. Não era uma mera vandalização. Se estavam usando por meio da arte para falar de uma coisa muito séria, a população também estava respondendo por meio da arte. Colocavam bandeiras, colocavam manifestações de protesto, tinham atos em volta dessa, virou um grande marco, né, de luta para mostrar como não há uma democracia racial, porque não tem como haver democracia racial se não há uma democracia social, beleza? Então, como que essa ideia ficou consolidada? Por que veio o surgimento deste monumento? A coisa começou a ficar mais consolidada quando, no governo de Getúlio Vargas, aí eu gostaria de trazer a imagenzinha aqui dele para vocês perceberem como há um culto ao líder, né, dessa época, como ele é visto como o pai dos pobres, o herói. O Getúlio Vargas aqui sendo saudado e o desfile de operários em celebração ao Dia do Trabalho, no Rio de Janeiro, em 1942. E havia uma proposta de Brasil diferente do que era um Brasil de verdade. Eles não consideravam que seria bacana falar sobre a diversidade brasileira, né? Eles não reconheciam o Brasil do jeito que o Brasil era. Eles achavam mais interessante criar uma nova identidade brasileira. Não se entendia que existem vários Brasils dentro do Brasil. Tanto que as próprias pessoas não se identificavam ao que havia sido comentado na aula anterior, de um gaúcho se reconhecer como nordestino. Então, as pessoas que conviviam aqui, elas também não se identificavam com as suas diferenças, né, dos seus tipos de povoamento em que cada lugar aconteceu. Então, eles pensaram, bom,
para haver um nacionalismo, uma identidade nacional, é preciso a gente fazer uma unidade e fazer uma relação de pertencimento desse povo com a população brasileira. Então, se a maioria da população era indígena, em seguida a população era negra, e depois vem miscigenação, essa mistura, fruto principalmente de violência, e em menor quantidade de população branca, foi descartada a maioria da população e se pegou essa parte miscigenada. E está correto, o povo brasileiro ele é uma população miscigenada. Só que aqui, a miscigenação estava sendo usada como uma justificativa para defender o embranquecimento da população. Tanto que se tinha um casal negro e um branco e nascia um filho que fosse a mistura da cor dos dois, era motivo de celebração. Existe até uma pintura muito bacana que eu não pude trazer para vocês que expressa isso claramente, tá bom? Sobre como era muito mais enaltecido quando o filho de um negro e um branco nascia miscigenado, nascia com essa miscelagem, né? Do que se ele tivesse só características negras. Mas beleza, voltando aqui ao nosso raciocínio. A ideia era apagar o passado e fazer um embranquecimento da nação, ou pelo menos passar uma imagem de que nós éramos uma nação que estava se embranquecendo com o decorrer do tempo. O Getúlio Vargas, como eu comentei, ele só seguiu inspirações que já haviam sido sendo criadas, principalmente por teorias eurocêntricas. Vocês lembram que a gente falou sobre o desenvolvimento da pseudociência europeia? Quando foi criado um instituto para se estudar os aspectos socioculturais da população brasileira, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá em 1838, ele também é baseado nas próprias teorias pseudocientíficas, ou seja, teorias que não tinham nenhuma fundamentação científica e hoje já não fazem o menor sentido. O que foi a primeira ação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Importante lembrar que ele era composto por membros do Brasil Império. Eram por brancos e por muitas vezes esses europeus, esses pesquisadores, esses teóricos que tinham essa visão de mundo. Eles falaram assim, gente, não dá para a gente falar do Brasil do jeito que ele é. A gente precisa contar uma nova história de Brasil. Então, eles chegaram numa conclusão que seria importante fazer um concurso em que pesquisadores, estudiosos do mundo inteiro pudessem criar uma proposta de um novo Brasil que saltasse mais aos olhos deles e que fosse mais bonita do que o passado de violência e de exploração e que tinha acontecido de fato no país. E aí o concurso rolou e tivemos um vencedor, Carl Friedrich Philipp von Martius, que ele viveu entre os anos de 1794 e 1868. Então, foi um biólogo alemão quem decidiu sobre aspectos socioculturais brasileiros. E ele falou o seguinte, o argumento vencedor foi o seguinte, o Brasil foi formado por um abundante rio português com dois confluentes, um rio negro e um rio indígena, que formaram uma água mansa que flui pacificamente. Então, o Brasil, centralmente criado pelos portugueses, eles viam assim, como uma coisa boa os portugueses terem vindo para cá. Porque se os portugueses não tivessem vindo para cá, o Brasil não teria sido o Brasil não existia. Essa era uma visão de glamourização da colonização, ao mesmo tempo, glamourização da violência e da exploração. Então, o Brasil, esse abundante rio português, e que haviam rios menores, né, que o fortaleceram, ou a mão negra e a mão indígena deram mãos para os portugueses e andaram de mãos dadas de forma pacífica, né, e como ele mesmo descreveu, como uma água mansa e pacífica. A passividade que ele está querendo dizer aqui, essa pacificação é uma forma de apaziguar o passado brasileiro. Eles querem, o objetivo é pacificar o passado brasileiro. E essa ideia, ela não foi simplesmente jogada na população brasileira, ela foi repetida até exaustão, até virar senso comum, como acontece nos dias atuais. E essa política, essa propaganda, ela foi massiva, ela foi também gradual. Tanto que veio a se ter mais aspirações para a sua execução
no governo Vargas, né, que foram quase 50 anos depois. Mas já se tinha uma ideia do que se imaginava, do que poderia ser o Brasil, que foi sua forma mais agradável e sedutora para falar para fora, né? Queriam mais agradar quem era de fora do que os próprios brasileiros. Nós tivemos alguns pesquisadores, estudiosos, que ajudaram a reforçar esse mito de uma democracia racial, e é importante a gente falar. Nós temos a figura do sociólogo pernambucano Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele nasceu entre os anos de 1990 e 1987. E ele foi um sociólogo que ele escreveu livros que eles, na verdade, fizeram mais sucesso lá do que aqui. E olha que aqui fez muito sucesso. E esses livros são Casa Grande e Senzala, que foi um livro que ele escreveu em 1933, que fala de uma aproximação entre a Casa Grande e o Senzala, e de um Brasil que ele não existiria se não fosse essa relação Casa Grande e Senzala, né? Uma romantização dessa relação. E um outro livro seu muito importante, que ele escreveu em 1940, que é o Mundo que o Português Criou. Isso não precisa de mais explicação. Realmente era a visão de mundo deles. E assim, eu não estou dizendo que ele imaginava que ele estava assim, vou falar que o Brasil foi feito assim, 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 na maldade. Não, eles realmente acreditavam que o Brasil, ele não existiria se não tivesse essa movimentação feita pelos colonizadores. O que a gente pode concluir? A democracia racial, esse mito, ele é uma tentativa de apagamento da história. E aí, eu gostaria de trazer para vocês uma figura extremamente importante para a história atual política brasileira, que é o Abdias Nascimento. Ele viveu entre os anos de 1914 e 2011. Ele foi um intelectual brasileiro, professor universitário, político, ele foi deputado federal, e também um ativista dos direitos humanos e civis da população negra brasileira. E o que ele nos fala? Uma citação sua de 1977. Sem a escravidão, a estrutura econômica brasileira não teria existido. O escravo foi a espinha dorsal da nova economia. Fazia crescer a riqueza do país, mas pagava com seu suor e sangue a apropriação de tudo pela aristocracia brasileira. O Abdias Nascimento, ele traz para a gente a evidência de que, na verdade, se fosse para continuar a metáfora que o biólogo alemão criou na época do concurso, o rio abundante seria as pessoas que foram escravizadas, seriam esses trabalhadores, os negros e os indígenas. E esse rio não seria de água, seria de suor e sangue. Então é isso, pessoal. Bons estudos e nos encontramos na próxima aula.